mais essa videoaula de geografia comigo, o professor Jefferson Lemos, aqui no 7º ano. Vamos lá, espero que vocês estejam todos bem. Vamos dar início a mais essa videoaula. Bem, pessoal, na aula de hoje, né, a gente vai falar um pouquinho sobre a urbanização no Brasil, aqui no nosso país. Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre a urbanização recente, né, no final do século passado, até o início do século, desse século até os dias de hoje, né, digamos assim, final do século passado até os dias de hoje. Né. Deixa eu colocar o vídeo, que vocês vão acompanhando aqui. Então, no Brasil, a urbanização é um fenômeno relativamente recente, né, e ocorreu com muita rapidez, né, ou seja, então, até a década de 60, né, segunda metade do século passado, a partir da segunda metade do século passado, a maior parte da população brasileira, né, ela ainda vivia, né, se concentrava no campo. Né, até 1960 ali, a maior parte da população brasileira morava na zona rural. Né, mas aí, a partir de, na década de 60, 70, né, a população urbana já havia superado a rural, e de 70, né, de 1970 até 2016, agora recentemente, saltou de aproximadamente 53 milhões de pessoas, né, morando nas cidades, para 174 milhões, né, de acordo aí com o IBGE. Né. E, ao mesmo tempo, a população rural, que era de cerca de 41 milhões de pessoas, né, em 1970, 41 milhões de pessoas que viviam na zona rural, se reduziu para menos de 29 milhões em 2016. Ou seja, houve um grande aumento, praticamente 3 vezes, né, triplicou aí o número de pessoas morando nas cidades, e o número de pessoas morando no campo, na zona rural, diminuiu. Né? E no século XIX, né, que o século XIX, vocês lembram, vai de 1800 a 1900, as principais atividades econômicas desenvolvidas no Brasil eram a mineração, né, o cultivo da cana-de-açúcar e as plantações de café. Nesse contexto, a maior parcela da população vivia na área rural, porque essas atividades econômicas, né, do Brasil, desenvolvidas aqui no nosso país, elas se desenvolviam no espaço rural, no campo. Né? A mineração, né, a extração de ouro, né, principalmente de ouro, né, lá em Minas Gerais, o cultivo da cana-de-açúcar aqui no Nordeste, as plantações de café em São Paulo, né, e essas atividades elas eram realizadas no campo, na zona rural. Né. Então, a maior parcela da população vivia na zona rural, na área rural, né, sem a necessidade de ter grandes cidades. Mas aí, ao longo do século XX, né, o perfil da economia brasileira foi se modificando, como vocês estão vendo aí nesse parágrafo. Né, as indústrias passaram a crescer, né, houve a industrialização do nosso país aos poucos, né, associada também à modernização do campo. Ou seja, essa modernização do campo é o quê? A utilização de máquinas, tratores, né, por exemplo, no lugar da mão de obra humana. Né? É um serviço que um trator faz, por exemplo, deixa de utilizar 50 trabalhadores, por exemplo, né? Estou citando um exemplo. Então, há a substituição de pessoas por máquinas, né, no campo. E a concentração de terras também na mão de poucas pessoas. Né? Poucas pessoas, ou apenas um proprietário tem uma fazenda, né, de centenas de hectares. Né? Isso aí inviabiliza então, a divisão de terras, e as pessoas que moravam no campo vão para a cidade à procura de emprego nas indústrias. Né? Isso então impulsionou a saída de habitantes do campo para as cidades, fenômeno conhecido como êxodo rural. Êxodo quer dizer saída, pessoal. Né? Êxodo, saída do campo, da zona rural. Né? E os centros urbanos, de modo geral, passaram a atrair pessoas em busca de trabalho e melhores condições de vida, né? Como acesso à educação, saúde e saneamento básico, entre outros serviços. Né? Então, as pessoas que moravam no campo, com a modernização aqui, do campo, né, na agricultura, elas tinham que sair, né, não tinha mais trabalho no campo, a terra também não era delas, né, por conta da concentração de terra na mão de poucos. Elas tinham que sair do campo e iam em direção à cidade em busca de emprego nas indústrias e nos demais setores da economia da cidade. Né? E também a procura de melhores condições de vida, né? Melhores salários, acesso à educação para eles ou para os seus filhos, né?
de saúde, saneamento básico, etc. Então, a relação entre industrialização e urbanização, né? Como a gente falou, a industrialização, de modo geral, pode ser definida como um processo em que a atividade industrial passa a comandar a economia de uma sociedade, que foi o que aconteceu aí no século passado, na metade do século passado, né? Como a gente viu, a partir dos anos 60 e 70, houve uma maior industrialização no nosso país, né? E a indústria ganhou aí um destaque, tornando outras atividades, né? Tornando outras atividades como comércio, transportes, operações financeiras, produção de matéria-prima na agricultura, pecuária, extrativismo, etc., subordinadas a ela. Então, ela passa a comandar essas outras atividades, né? Por exemplo. Assim, o processo de industrialização acaba gerando a necessidade de ampliar a oferta de serviços e equipamentos urbanos, resultando em transformações socioeconômicas no território. Os equipamentos urbanos, tais como estabelecimentos comerciais, né, supermercados, farmácias, etc., né, hospitais, clínicas de consulta médica, né, várias coisas, bancos, avenidas, transportes, né, ônibus, redes de transporte, avenidas, né, ruas, constituem a estrutura necessária à industrialização, né, para que o pessoal trabalhe na indústria. Por exemplo, né, pessoal, os trabalhadores da indústria, quando uma indústria se instala, ela precisa de trabalhadores, e geralmente esses trabalhadores vão morar próximo às indústrias, né? Como eles não moram em cidades, eles precisam então de todos esses outros equipamentos urbanos, né? Comércio, né, para os trabalhadores se abastecerem, bancos para receber seu salário, por exemplo, avenidas, ônibus, né, para ir para o trabalho. Então gera toda uma cadeia de demais serviços, né, que ajudam aí ao funcionamento das indústrias, né? Sua instalação provoca transformações e ao mesmo tempo atrai cada vez mais pessoas para o espaço urbano em busca de oportunidades de trabalho, né? Atualmente o setor de serviços também comanda a transformação do espaço urbano em algumas cidades, né? Como algumas cidades não têm grandes indústrias, mas aí o setor de serviços, né, a oferta de serviços, por exemplo, né, como eu falei anteriormente, né, clínicas médicas, né, supermercados, bancos, lojas, etc., né, isso são denominados serviços, né, e tudo isso aí compõe, né, e ajuda também a transformação do espaço urbano em algumas cidades. A rede urbana, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui, já que a gente está falando de urbanização, né? Por exemplo, a gente vai falar então da rede urbana, né? A partir dessa dinamização das cidades quanto maiores, né? As cidades grandes, cidades médias, como é o caso de Caruaru, por exemplo, né? Uma cidade média, ela tem uma rede urbana, né? Porque é uma cidade que se desenvolveu um pouco mais em relação às suas cidades vizinhas. Então ela tem uma rede urbana aí sobre sua influência. Ela possui uma influência aí sobre cidades vizinhas, né? Oferecendo uma maior quantidade de serviços, como a gente vai ver aqui. Quanto maiores as cidades, maior a concentração de atividades industriais ou comerciais, né? E a diversificação de serviços oferecidos. Caruaru, por exemplo, tem bastantes indústrias comparado às cidades vizinhas, né? Porque cresceu bastante, principalmente por conta do comércio, né? Uma coisa vai levando a outra, né? E a diversificação de serviços oferecidos. Os grandes centros também contam com melhor infraestrutura urbana, além de sediarem grande parte dos órgãos públicos. Por esses motivos, algumas cidades exercem influência econômica, política ou cultural sobre outras, né? E essa relação de atração e influência forma a rede urbana, né? Que se articula basicamente por meio dos sistemas de transporte e comunicação, né? Então, algumas cidades, como eu falei, exercem influência econômica, política ou cultural sobre outras, né? E essa relação, né, de atração e influência forma a rede urbana. Então, a rede urbana é o quê? Recife tem por ser uma cidade muito grande, tem uma rede
tem uma infraestrutura, né? Uma maior concentração aí de equipamentos urbanos, como a gente viu, né? Tem grandes hospitais, diferentemente de outras cidades do interior, né? Então, geralmente, quando acontece algum problema, ou se você tem uma necessidade de um especialista em algum problema de saúde, por exemplo, muitas pessoas do interior vão para Recife, né? Então, porque é uma cidade maior, tem uma infraestrutura maior. Então, as pessoas da cidade do interior, muitas vezes precisam ir para essas cidades maiores para se cuidarem, né? Ou encontrarem algum produto que não tem na sua cidade, né? E elas realizam aí essa troca, né? Por meio dessa articulação, né? Essa influência é exercida aí por meio do sistema de transporte e comunicação, né? Você, para ir para Recife, precisa pegar um ônibus, né? Ou vai de carro, que precisa ir pela rodovia, né? Ter uma boa infraestrutura aí de rodoviária para se transportar, comunicação, né? Para entrar em contato com a clínica, etc., para fazer alguma consulta, por exemplo. E é comum, então, que os moradores de cidades menores se desloquem de forma regular ou esporádica, né? Todo dia, ou então esporadicamente, uma vez no mês, uma vez no ano, 6 meses, por exemplo, para as maiores que buscam daquilo que sua cidade não oferece, mercadorias, lazer, etc. Então é comum muita gente de outras cidades aqui, por exemplo, na nossa região, irem trabalhar todos os dias em Caruaru, né? Porque é uma cidade maior e tem uma maior oferta de empregos. Então muitas pessoas conseguem trabalhar em Caruaru e vão e voltam todos os dias para a sua cidade, né? Ou então, mesmo que quem não trabalha em Caruaru, às vezes precisa ir lá para fazer alguma compra, né? Se divertir, etc. Então isso aí também essas outras cidades que estão em volta de Caruaru, essas pessoas participam aí, estão inclusas aí nessa rede urbana, nessa rede de influência urbana de Caruaru, né? Só para citar um exemplo mais próximo da gente. E, como eu falei, há muitas pessoas que se deslocam diariamente para trabalhar ou estudar, né? Esse fenômeno é conhecido como migração pendular. Migração pendular quer dizer que a pessoa vai e vem com frequência todos os dias, praticamente todos os dias, de uma cidade para outra, né? Geralmente de uma cidade menor para uma maior, principalmente para trabalhar, estudar, né? Então acontece isso aí. A migração pendular, pessoal, é isso, é esse movimento de ir e vir todos os dias, né? É um tipo de migração recorrente, né? Você vai todos os dias, você não se muda para aquela cidade, você vai e vem, vai a trabalho, vai a estudo, vai e volta, né? Tem muitas pessoas também, e geralmente à noite, né? Vêm dessas cidades pequenas, vão para Caruaru, no caso aqui na cidade mais próxima da gente, né? Vão para Caruaru estudar e voltam para a sua cidade a dormir, né? Ou seja, é uma migração pendular, né? Temporária, só um dia, uma semana, né? Ela não fica naquela cidade, não vai morar definitivamente. Tá ok, pessoal? Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir essa videoaula. Até a próxima. Um forte abraço. Valeu!